Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, declare. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor. E Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, Ele é. Aleluia! Só Ele é exaltado, só Ele é digno. Aleluia, Jesus. Te damos glória a Deus. Aleluia. Te queremos, Deus. Oh, oh, oh. Aleluia. Te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Por quê? Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo, para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Eu vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo, para o alvo. Você vai conquistar, você é mais do que vencedor. A coroa Ele te chamou. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Jesus, Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais.
te quero, te quero. Só tu, Jesus, tens as palavras de vida eterna, as palavras de vida. Só tu, Senhor, só tu, Jesus. Para onde mais eu poderei ir? Aonde me refugiarei? Se eu descer ao mais profundo dos mares, ali tu estás. Na mais alta montanha, oh, ali também o Senhor está. Dentro do vale, nas aflições, o Senhor está também. Socorro bem presente na angústia, oh, o Senhor é. Oh, levanta do monturo necessitado e faz-se assentar na mesa dos príncipes. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor grande. Ele é grande na sua vida. Não existe outro Deus. Só o Senhor é Deus. As suas obras não têm fim. Não tem fim. Amém? Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande, grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o seu amor, derramado em mim pelo Espírito. Conselheiro e amigo fiel, digno em tudo que prometeu. Agradável é a sua vontade, tremenda é a sua bondade. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande, grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o seu amor, derramado em mim pelo Espírito. Conselheiro e amigo fiel, digno em tudo que prometeu. Agradável é a sua vontade, tremenda é a sua bondade. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, grande é o Senhor. Grande, oh, grande, Ele é grande, Ele não falha, nunca falhará. Aleluia.
Queremos estar onde o Senhor está, Senhor. Queremos estar na Tua presença, Senhor, dia após dia. Sempre. Sempre, Deus. Leva-nos na sala do Teu trono nessa hora. Leva-nos na sala do trono. Leva-nos ao Santo dos Santos nessa manhã. Oh, o Senhor abriu o caminho. Hoje somos livres. Hoje nós temos livre acesso. Pelo sangue de Jesus temos o livre acesso ao Santo dos Santos, ao santuário de Deus. Peça a Ele nessa manhã para te levar, para te conduzir a esse lugar. Sabe, se desprenda de tudo aquilo que te preocupa, daquilo que você tem para fazer amanhã, ou nesses dias. Deixa o Senhor te conduzir, deixa Ele te levar. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que Tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que Tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na Tua fumaça de glória, eu entrarei longe do Santo dos Santos. Não sei mais viver. Se eu passar, e se eu passar pelo fogo, não temerei. Na Tua fumaça de glória, eu entrarei longe do Santo dos Santos. Não sei mais viver. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Oh, quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. De onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, Deus, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que Tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo,
não temerei, na tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do Santo dos Santos, não sei mais viver. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Clame, clame, clame. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Oh, 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 Sabe, eu ouvi uma história um dia que me impactou muito. Certa ocasião, nos Estados Unidos, um grupo de pequenos estudantes foram numa cidade visitar uma casa muito antiga, que hoje é até um museu ali. Eles foram visitar a casa do John Wesley. Quantos conhecem John Wesley? Foram essas crianças visitar ali a casa daquele homem. E uma das crianças entrou num quarto onde aquele homem dormia quando ele estava vivo. E uma daquelas crianças ficou ali, sabe, sozinha naquele quarto. E ali naquele quarto, meus irmãos, tem até a marca dos joelhos de John Wesley no chão, próximo à sua cama. E o que aconteceu? Aquelas crianças dando aquele passeio pelo museu, e uma das crianças entrou naquele quarto e ali ela ficou sozinha. E a professora desesperada, procurando aquele menino. Então ela foi, se dirigiu ao quarto de John Wesley, e lá estava aquele menino ajoelhado no mesmo lugar, dizendo assim: Deus, faz de novo, faz de novo, faça de novo aquilo que o Senhor fez nos tempos de John Wesley. Não deixa essa adoração se perder. Faz de novo, Senhor, faz de novo, aviva outra vez. E aquela criança ali ajoelhada: Senhor, faz em mim, mas faça de novo aquilo que um dia se perdeu. Sabe quem é essa criança, meu irmão? É Billy Graham. Vocês conhecem Billy Graham? E hoje a minha oração é a mesma: Senhor, faz de novo, faz de novo. Faz de novo nos nossos dias. Faz de novo no meio dos nossos jovens, das nossas crianças. Faz de novo, Deus. Aviva outra vez. Restaura o primeiro amor. Eu sei que são dias difíceis aqui nessa terra, onde tua palavra diz que o amor de muitos se esfriariam. Mas Deus, somos a tua igreja. E um dos sinais da volta do Senhor Jesus aqui, eu creio que é um grande, mas um poderoso avivamento que está para chegar na noiva. A tua noiva aguarda, Senhor. A tua noiva aguarda. Não é só apenas as catástrofes que acontecem, mas um dos sinais
da volta do Senhor. É um avivamento que está para acontecer. Eu creio muito nisso. Faz de novo, Deus. Faz de novo. Oh, em minha vida, na tua igreja, Deus. Faz de novo nos nossos dias. Restaura, aviva a tua obra no decorrer dos anos, dos dias. Oh, aviva, Senhor. Oh, aviva-me, Senhor. Quem já pisou? Quem já pisou no Santo dos Santos? Em outro lugar. Declara, igreja. Não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, não sabe não. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Queremos ser marcados pela tua glória, totalmente marcados pela tua glória. Obrigado, Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Pode se sentar, irmão. Bom dia. A paz do Senhor Jesus. Meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja está um pouquinho diferente. Os bancos aqui, que teve um casamento no sábado, né? Sexta. E depois teve a festa do milho. E a gente não teve tempo de arrumar aqui os bancos. Então o corredor está mais largo, a gente já nota a diferença, né? Parece que está esquisita a igreja, né? Glória a Deus. Tá tudo bem contigo? Dormiu bem à noite? Quem foi na festa do milho ontem? Foi bom, né? E foi bom demais, hein? Foi muito gostoso. Bom, se eu dar alguns avisos para vocês. Tava bom, né? Tava gostoso, né? A cadeia me prenderam um monte de vezes. A cadeia do Paulo e Silas. Quem orava e cantava saía. Aí a gente canta mal, não sai logo. O povo me pagar. Muito bem. A irmã Neide pediu para avisar que aqueles que compraram o convite lá da feijoada que ela está fazendo, para acertar com a irmã Reila. Cadê a Reila? Tá lá. Quem comprou o convite da feijoada, a feijoada da irmã Neide, que vai ser hoje? Dia 2 de agosto. Tem que acertar hoje a feijoada. A feijoada que a irmã Neide faz é Ultra Mega Master Blaster boa demais. O Fabiano, ele faz uns cartões que é muito legal. Fabiano, esse jovem aqui, ó. Tá, levanta a mão, Fabiano. Fica em pé, Fabiano. Melhor. Aí. Esse cara é um artista. Se você pedir para ele fazer uma caricatura sua, ele faz. Fazer uma caricatura minha, o que você acha que vai destacar? Como que será? Os meus olhos verdes não valem nada para agora? Nariz, eu venho falar do nariz.
Você não vê? E duro que é mesmo, irmã. O cabelo também tá acabando. Olha lá, ó. Olha, cara. Olha lá. Quem que é esse daí? O pastor Cleiton. Olha lá, tá vendo que os cartões que ele faz? Olha só que criatividade. Pode fazer uma foto sua com a sua esposa. E ele tem cartões de evangelismo que ele está vendendo por R$5. Esses cartões, você está num ponto de ônibus, tal. E aí, vem cá, Fabiano. Aí você entrega um cartãozinho, né, tal. Como é que é esses cartãozinhos? Ele é pequenininho, né? Cabe no bolso, né? Como que é o seu nome, pastor? Desculpa. Claudinei. Posso falar, pastor? E o pastor Claudinei foi até confirmação semana passada quando ele pregou, porque eu tinha mandado fazer os cartões, mas eu estava meio preocupado, assim, né? Aí o pastor Claudinei pegou e falou que ele tem guardado um papel de evangelismo. E quando Deus me deu a inspiração para fazer os cartões, todo mundo fala assim para mim, mas você tinha que fazer marcador. Eu falei, não, tem que ser cartão de bolso. Porque o cartãozinho, se todo mundo aqui, se eu perguntar para todo mundo, alguém tem um cartão de alguma coisa, ou uma empresa, alguma coisa. Então Deus falou para mim, você vai fazer cartão de bolso, para a pessoa guardar na carteira. E eu tenho testemunho, eu tenho um amigo meu que ele é espírita, e eu dei um cartãozinho para ele, e esses tempos atrás eu fui visitar ele, ele pegou e falou para mim, eu tenho o cartão guardado até hoje. Ele abriu a carteira, o cartão está lá. Aí em Isaías fala que a palavra ela não volta vazia. Eu não sei o que Deus vai fazer, eu não sei quando, é igual o pastor falou. O papel foi dado para ele há muito tempo atrás. Então eu não sei, os cartões estão aí. Irmão, não compre para me ajudar. Compre para você evangelizar. Esses cartões eles são feitos para pessoas que são evangélicas darem para pessoas que não são evangélicas. Amém? Obrigado, viu, pastor? São R$5, vem 20 cartõezinhos. São 5 modelos. Então vem 4 de cada modelo. Aí você escolhe, por exemplo, para determinada pessoa, esse cartãozinho eu acho que serve para essa pessoa. Esse cartãozinho. Então você tem 4, são 5 modelos, você tem 4 de cada para poder evangelizar. Tá bom? Amém. Obrigado, pastor. Você já está comigo. Tá bom? Obrigado, viu? Muito bem. Então, se você quiser, procura ele no final do culto, ele tem cartãozinho. Se você quiser que ele faça uma foto, alguma coisa assim, na empresa sua, alguma coisa lá, ele faz. Ele já fez trabalhos para empresas grandes, né? Como, por exemplo... tá vendo? É um profissional, não é meia boca, não. O cara sabe o que está fazendo, né? Olha, o curso de Integração na Vida Cristã 1, nessa próxima quarta-feira, dia 23, vai iniciar a 19ª turma do curso de Integração na Vida Cristã 1, com a ministração da primeira aula, que é o tema Convicção de Salvação. Se você ainda não participa desse abençoado curso, aproveita a oportunidade. O investimento é de R$10 para a adquisição da apostila. Então, toda quarta-feira, aqui na igreja, a porta vai estar fechada, mas você pode bater aqui, que o pessoal está aqui, alguém vai te atender, a secretaria vai estar aí para te atender, e você então vai poder participar desse curso. São 11 lições, que é base para a fé, maravilhoso, vale a pena participar, tá? E o Integração na Vida Cristã 2 começa amanhã, dia 21, e a ministração amanhã, eu vou ministrar amanhã, né? Olha, eu que vou estar ministrando. Então, para participar, informe o seu nome e telefone para algum irmão ou irmã da Ana. É só procurar a Valéria, o pessoal da consolidação, ou vir amanhã mesmo para aqui e para participar. Faz uma inscrição, compra a apostila, que você vai ganhar uma apostila muito bem elaborada, e participa. Integração na Vida Cristã 2 é um assunto mais profundo. Integração na Vida Cristã 1 é um assunto mais básico da fé, tá? Tem gente que já está... pastor... Por exemplo, tem gente na igreja que fala assim, pastor, eu já estou há 15 anos na igreja, mas eu vou participar do Integração 1. É o básico da fé. Nem, por exemplo, a primeira aula, convicção de salvação. Mas tem gente que gosta. Por exemplo, você participa, sempre se aprende alguma coisa, né? Então, se quiser participar amanhã ou quarta-feira, venha e faz a sua inscrição. A Valéria está ali. Tá.
Depois tem o 3, tá bom? Muito bem. Acho que aviso é só isso aqui que me deram. Tem alguém conosco essa manhã pela primeira vez? Tem ali? Tem mais alguém? Ontem teve a festa do milho, eu falei assim, o povo acho que nem veio na igreja de manhã hoje, né? Mas o povo está aqui, ó. O pessoal está aí. Muitos não puderam vir mesmo, tá? Muitos trabalharam também lá ontem, né? Como é que é o nome do irmão? Roberto? Lá dos servidores. Amém. Que bom, obrigado. Seja bem-vindo, viu, meu príncipe? Quem está perto dele aí, ó? Vai lá, Fabiano, dá um abraço nele para mim. Isso, abraça ele lá, recebe ele lá. Isso. Bom, amanhã, gente, também continuam as atividades na tenda. Se eu explicar para você, a tenda, quem foi lá ontem na festa, viu lá a tenda do encontro com Deus. Deus nos deu uma direção para armarmos uma tenda fora do nosso arraial. E a gente escolheu o Fone Vida pelo fato de a gente ter lá aquele espaço bom. Você pode entrar com o seu carro lá dentro, estaciona seu carro lá. E aí todos os dias tem ministração, todo dia, exceto de quinta e domingo. E cada dia é uma ministração diferente. Por exemplo, amanhã é cura divina. Você vai aprender sobre cura e vai ser orado por cura divina amanhã. Na terça-feira, se eu não me engano, a palavra vai ser sobre avivamento. E quem vai estar pregando é um pastor que não é do nosso meio, mas é ligado a nós também, pela cobertura que nós damos a ele. É o pastor Valdelino, ele vai estar pregando lá na terça-feira. A reunião de oração foi transferida para lá terça-feira. Porque é uma palavra de avivamento, vai ser legal, a gente recebeu uma palavra assim. Na quarta-feira vai estar pregando o pastor Washington, que é lá de Morro Agudo. E ele vai falar sobre família. Então, vai ser muito interessante você receber essa palavra também, se você quiser participar, tá? Quinta é culto aqui, aí sexta, eu acho que é o pastor Evair que vai falar sobre batismo, libertação ou batismo do Espírito Santo, acho que é libertação, né? Tá vendo? Já decorei já. Bom, então a tenda tá lá. Quem quiser passar o dia lá pode. De manhã, das 9 às 11 tem ministrações ali, oração e ministração. Das 15 às 17 também tem oração e meditação. Então tem sido uma bênção, tá bom? Tá aqui os avisos. Vamos ficar em pé, irmãos? Que puder aí, por gentileza. Nós vamos consagrar ao Senhor as nossas ofertas. E vamos basear essa palavra de oferta hoje no Salmo 127, no versículo de número 2. Salmo 127, versículo 2. Por que eu quero basear essa palavra de oferta nessa manhã, dentro desse versículo? Porque a Bíblia diz assim: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Está lá. Por que eu quero dizer isso para você? A Bíblia está dizendo aqui um princípio extraordinário. E um princípio que Satanás, ele quer quebrar na vida das pessoas. Deus, quando derrama a bênção sobre uma pessoa, ele não depende de nenhuma circunstância. Deus não está limitado a nenhuma circunstância. Não. Deus não precisa de nenhuma circunstância para te abençoar. Se ele determinar a bênção virá sobre você ali. Então Deus não está limitado a nenhuma circunstância. Outra coisa, Deus, ele espera que o seu povo aprenda a honrar a ele. Quem não tem tempo para Deus está perdendo tempo. E o grande propósito do inimigo, a estratégia do inimigo é fazer com que as pessoas não tenham tempo. Se você ler Êxodo capítulo 5, versículo 9, ele está dizendo assim, aquilo lá é um princípio de Satanás. Faraó, coloca para mim no telão, Êxodo 5, 9. Olha que interessante, na verdade versículo 8, tá? Êxodo 5, 8. Ele diz assim: exigireis dele a mesma conta de tijolos, do povo de Israel que estava no Egito. Exigireis a mesma conta de tijolos que antes faziam, nada admireis dela. Estão ociosos e por isso clamam.
Em outras palavras, o farol está dizendo assim: esse povo está tão ocioso, eles estão precisando trabalhar mais, porque eles estão tendo tempo de orar. Então a gente vai fazer o quê? Vamos dar trabalho para esse povo. Trabalho não é maldição. O trabalho é antes da terra ser amaldiçoada. O trabalho é bênção. Mas o trabalho que toma lugar de Deus não é bênção. O trabalhar é maravilhoso. Lá no Salmo 127, voltando para lá, ele fala assim: olha, inútil será levantar de madrugada e repousar tarde. O que você entende por isso? É gente que trabalha demais. Levantar de madrugada e repousar tarde. Inútil. A Bíblia está dizendo que é inútil. Sabe por quê, irmãos? Tem gente que faz demais. Uma vez eu encontrei uma pessoa na rua e falei: ô irmão, você está sumido da igreja. Quanto tempo não te vejo na casa do Senhor, irmão? Sabe o que a pessoa disse para mim? Falei: pastor, eu estou trabalhando demais. Eu estou em 2 serviços. E agora arrumei mais um bico aí de 3 serviços. 3? 3 serviços? Pastor, estou precisando arrumar minha vida e tal. Mas rapaz... Aí depois eu encontrei com ele mais para... Não, a verdade ele encontrou comigo no Facebook. Escreveu para mim assim: pastor, me ajuda, eu perdi meu casamento. Correu demais e não cuidou da família. Correu demais e não cuidou da vida espiritual. Resultado? Aquilo que aparentemente é lucro é perda, irmão. Então a gente precisa aprender a honrar Deus com aquilo que nós temos. Se você tem tempo de louvar a Deus, não perca o tempo não. Olha, hoje é dia de vir na igreja. Hoje esse tempo é tempo de eu orar, eu vou honrar o Senhor. Se você pegar a Bíblia lá no livro de Daniel, ele orava, ele tinha o seu horário de oração. E orar no tempo de Daniel é diferente do nosso tempo. Hoje você dobra o joelho aqui, vai no meio da rua ali, você pode orar. O máximo que aconteceu é que a gente falou: isso é louco, fanático. Mas no tempo de Daniel, se ele orasse e as pessoas vissem ele orando, tanto é que ele foi para a cova de leões porque estava orando. Perseguição. Mas hoje, não. Então você tem que aprender a honrar Deus, dar primeiro a Deus, honrar a Deus, porque a Bíblia diz, e Ele promete, e Ele não vai falhar. Em Salmo 127, aos seus amados Ele o dá enquanto dorme. Quando você está dormindo, você diz assim: olha, eu tenho 8 horas para dormir, é o tempo que o corpo humano precisa, então eu vou dormir essa hora. E descanse em Deus, porque Ele vai te dar. Ele vai abençoar o seu dinheiro, as suas finanças, e vai honrar a sua vida. Amém? Vamos orar? Muito breve, obrigado, viu? Pai, no nome de Jesus nós oramos e te agradecemos porque o Senhor tem nos dado a graça de entendermos o privilégio que temos de poder estar na sua presença, na sua casa. Por favor, meu Deus, repousa a tua mão sobre nossas vidas aqui nesta manhã e abençoe teus filhos e filhas, abençoe teu povo, prospera a família que está aqui, Senhor. Tua palavra diz que aos seus amados o Senhor dá enquanto dormem, e nós declaramos a Deus que as bênçãos do Senhor estão sobre as nossas vidas, estão vindo, e o Senhor está trabalhando enquanto estamos descansando, e o Senhor já preparou muitas bênçãos enquanto os teus filhos dormiam essa noite. Eu declaro que elas se manifestarão nesse dia, nesta semana, e o teu nome seja glorificado, pois o Senhor é fiel para conosco. Eu oro abençoando toda a primícia, oferta e dízimo na tua casa nesta manhã, para a glória e o louvor do teu nome. Amém? Eu quero que você com alegria saia do seu lugar, que Deus abençoe sua vida, e vamos ofertar na casa do Senhor. Amém, né? As crianças não sei se vai para a classe hoje de manhã, né?
Hoje, essa manhã está meio atípica, né? Acho que os adolescentes vão ficar aqui, né? O pastor Cleito hoje não vai poder estar. Mesmo porque acho que ele está ministrando no casamento hoje de manhã. É verdade. Glória a Deus. Difícil aqui, né, irmão? Obrigado, príncipe. Glória a Deus, Pai. Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel. Capítulo 19, versículo 12. 1 Samuel, capítulo 19, versículo 12. Só de raiva eu vou ficar pelo microfone. Então Mical desceu Davi por uma janela, e ele se foi, fugiu e escapou. Mical tomou um ídolo do lar, e o deitou na cama e o pôs à cabeça um tecido de pelos de cabra, e o cobriu com um manto. E tendo Saul enviado mensageiros que trouxessem a Davi, ela disse: está doente. Então Saul mandou mensageiros que viessem a Davi, ordenando-lhes: trazei-mo mesmo na cama, para que eu o mate. Vindo, pois, os mensageiros, eis que estava na cama o ídolo do lar, e o tecido de pelos de cabra ao redor de sua cabeça. Então disse Saul a Mical: por que assim me enganastes e deixastes ir e escapar o meu inimigo? Respondeu-lhe Mical: porque ele me disse: deixa-me ir, senão eu te mato. Assim Davi fugiu e escapou, e veio a Samuel a Ramá, e lhe contou tudo quanto Saul lhe fizera, e se retiraram ele e Samuel, e ficaram na casa dos profetas. Foi dito a Saul: eis que Davi está na casa dos profetas em Ramá. Alguém sempre vai dedurar, né? Sempre tem um dedo duro no meio da história. Alguém vai entregar. Davi falou só para Samuel, mas alguém está ali para dedurar. Então enviou Saul mensageiros para trazerem a Davi, os quais viram um grupo de profetas profetizando onde estava Samuel, que lhe presidia. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. Avisado disto, Saul enviou outros mensageiros, e também estes profetizaram. Então enviou Saul ainda uns terceiros, os quais também profetizaram. Então foi também ele mesmo a Ramá, e chegando ao poço grande que estava em seco, perguntou: onde está Samuel e Davi? Responderam: eis que estão na casa dos profetas em Ramá. Então foi para a casa dos profetas em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, que caminhando profetizava até chegar à casa dos profetas em Ramá. Também ele despiu a sua túnica e profetizou diante de Samuel, e sem ela esteve deitado em terra todo aquele dia e toda aquela noite, pelo que diz também: Saul está entre os profetas. Amém? Vamos orar. Bendito Deus e Pai, no nome precioso do Senhor Jesus,
nos colocamos na sua presença bendita nesta manhã e te adoramos por tudo que o Senhor faz. Glorificamos a Ti, meu Deus, pelo privilégio que temos de poder falar contigo. Nos rendemos às Tuas palavras, ó Deus, nos rendemos ao Teu Espírito e pedimos, Pai, que o Espírito do Senhor venha tomar a nossa vida aqui nesta manhã e que o Teu nome seja glorificado e exaltado. Oramos, ó Deus bendito, no nome precioso do Senhor Jesus, para que o Espírito de revelação do Senhor venha sobre as nossas vidas nesta manhã e glorifica Teu santo, bendito e glorioso nome, em o nome poderoso do Senhor Jesus. Glórias a Ti, bendito Deus. Glórias a Ti, bendito Deus. Bendito seja Teu santo e bendito nome, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Deus olhou para o coração de Davi e viu um homem que ele queria encontrar na terra. Um homem que era verdadeiro no seu espírito, no seu coração. E Deus encontra Davi, Deus manifesta um propósito na vida de Davi. E Davi está lá na casa do seu pai, Jessé, um daqueles monte de irmãos que ele tinha. E Deus então escolhe Davi, marca Davi para um ministério tão lindo, tão grande, tão tremendo. E Davi então, ele é chamado por Deus, é ungido por Deus, mas entre a palavra de chamamento e o cumprimento de tudo que Deus falou, tem um tempo. E tem nesse espaço de tempo um monte de coisa que pode acontecer. Tem perseguições, tem provas, tem lutas, tem experimentos, porque na vida cristã também é assim. Deus vai nos experimentar e nos fazer crescer. Porque a vida cristã, ela não é teoria, ela é prática. Eu posso conhecer a Bíblia, mas eu preciso entrar dentro da palavra e viver a palavra de Deus. A Bíblia diz que em Coríntios que eu sou uma carta viva de Deus. Porque as pessoas vão olhar para mim e vão ler a Bíblia através da minha vida, dos meus atos, das minhas palavras, do meu jeito de ser, do meu jeito de andar, de me vestir. Então isso é muito fantástico. E Deus, Ele chama pessoas, e Ele chama a mim e chama você. Deus tem um chamado específico para cada um de nós. E Deus tem um propósito em tudo. Então para nós aqui existem muitos status, né? Aquela condição, olha, rei, profeta, sacerdote, um monte de coisa. Mas para Deus não. Deus, Ele é um chamado, e aquele chamado, ele tem uma importância para Deus, muito importante. Todos são importantes para Deus. Nós encontramos na Bíblia, por exemplo, os perfumistas que cuidavam do lugar do sacrifício, que era feito naqueles templos de sacrifício. E você não encontra, por exemplo, os perfumistas, mas a Bíblia diz, em alguns textos, como por exemplo o livro de Neemias, fala que os perfumistas estavam ali. Então eles estão ali, mas eles não aparecem. Mas você imagina o que era fazer um sacrifício e depois fazer o outro sacrifício, e se os perfumistas não tivessem passado por ali. Talvez eles eram meio anônimos, não eram vistos, mas eles tinham uma importância muito grande. Por quê? Porque toda vez que ia fazer o sacrifício, aquele lugar estava agradável. Por quê? Porque os perfumistas passaram por ali e cuidaram do sacrifício do altar. Tudo isso era importante. Então é importante você entender que você tem um chamado, você tem um propósito de Deus na sua vida, e que Deus está levando você a viver a esse propósito. Então existem coisas que acontecem na nossa vida que vão nos ajudar a crescer. E existem coisas que vão acontecer na nossa vida também, que vão tentar tirar você do propósito. E existem pessoas que vão ajudar você a crescer, e existem pessoas também que vai fazer você descer. Existem pessoas que vai fazer você chegar, e tem gente que vai fazer impedir você de chegar. Tem gente que vai contribuir para o seu ministério crescer, e tem gente que vai tentar fazer tudo para o seu ministério acabar.
Tem gente que vai ajudar você para o seu casamento ser uma bênção, mas tem gente que vai estragar o seu casamento. Nesse mundo de hoje, você está sujeito a um monte de coisas. Gente que vai orar e vai ajudar você a crescer, e tem gente que vai fazer um trabalho de macumba para a coisa não dar certo. Tem gente que é feliz porque você comprou um carro, e tem gente que olha para o seu carro e fala assim, acha terrível isso. Tem inveja. Tem gente que olha o seu ministério prosperar e crescer e acha maravilhoso, e glorifica a Deus e entra no vácuo desta bênção e flui com você. Mas tem gente que olha o seu ministério crescer e trabalha contra porque não cresça. Assim é a vida. Tem gente que está lá e ninguém olha para aquela pessoa que está falando, poxa, que ministério fantástico, mas ninguém olha para a estrada que esse cara correu para chegar onde está. Porque toda a nossa vida tem um dia a dia, tem um dia após o outro, tem uma manhã e um anoitecer, tem dias e dias que se passam na história da nossa vida. E se você for contar a história da sua vida, tem um monte de coisa que acontece aí. E a gente tem que entender uma coisa. Se você pegar o Salmo 59, diz que o Salmo 59 ele foi escrito exatamente nesse período da vida de Davi. Porque se você ler o versículo de number 10, 11, a Mical chega a dizer para ele assim, olha, primeiro que o Saul, o rei, mandou os soldados dele lá, os servos dele lá, e ficar vigiando a casa. Onde vocês estão? 59? Pô, não esqueça, desperta do futuro. Onde vocês estão? Ah, vocês estão no Salmo. Ah, desculpa, viu? Não é o Salmo não. Eu falei Salmo 59 porque o Salmo 59 ele faz uma referência a esse momento da vida de Davi. Mas eu quero que vocês coloquem aí 1 Samuel 19, versículo o 11. Quando a Bíblia diz que o Saul mandou mensageiros para vigiar a casa onde Davi estava. E a Mical era a filha de Saul. E o Davi conquista porque o cara é um extraordinário. E aí a Bíblia diz que ele manda mensageiro para vigiar a casa e para matar pela manhã. E aí o que ele faz? A Mical chega e fala assim, olha que frase que ela fala. Se não salvares a tua vida esta noite, amanhã você será morto. Os caras estão aí vigiando a tua casa, eles vão matar você. Então tem um monte de coisa na vida da gente que acontece, que a gente precisa estar muito esperto, atento. E o Salmo 59, ele fala exatamente disso, porque e se você perceber o Salmo 59 inteiro, Davi vai exaltar a Deus. Ele não cita o nome da Mical, mas ele fala, Deus que me livrou, foi o Senhor que me salvou, foi o Senhor que me arrancou dessa, foi o Senhor. Então na vida é importante você entender que você precisa entrar na comunhão com o Senhor constantemente, dia a dia, a todo instante, a todo momento, porque é o Senhor quem cuida da tua vida, é Ele quem guarda você, é Ele quem sustenta você, é Ele que tem um plano, é Ele que tem uma palavra, é Ele que tem um propósito, e é isso que vai se cumprir na sua vida. Amém? Só que aí esse texto que nós estamos, vai aparecer algumas coisas muito interessantes que eu queria tirar de lições para nós. A primeira delas é que Mical, ela faz uma coisa muito interessante. Ela protege o marido dela. Ela protegeu o marido contra o rei, que era o seu próprio pai. Esse é um dos papéis da nossa esposa. Proteja seu marido. Amém? Mulheres, proteja seu maridão. Cerca ele. Cuida dele. Olha os maridão aí, ó. Cuida dele, o diabo quer matar ele. Por quê? Porque ele é o cabeça da mulher, ele é o sacerdote da casa. Irmão, você não tem noção da importância do marido, do homem na casa. Teu ministério vai fluir muito por causa do seu marido. Seu ministério vai crescer muito por causa do seu marido. Não que mulher não tem ministério, mulher porque a solteira não tem ministério, fique tranquila, né? Catarina Kuhn, por exemplo, foi uma extraordinária mulher de Deus, ungida pelo poder de Deus, e quando ela estava solteira, o ministério dela foi uma bênção, casou e estragou.
Então, é importante você entender uma coisa, que o marido, quando está na presença de Deus e busca o Senhor, cubra ele, guarda ele, sustenta ele, cerca ele, fortalece esse homem. É muito importante. Então a Bíblia diz que Mical, ela protegeu Davi. Então eu oro para que esta unção tome conta das mulheradas da igreja aqui. Ah, mas pastor, meu marido, parece uma chance dessa, era bom que ele morresse mesmo. Olha lá, ó. Se não salvasse a tua vida, ela ia ficar quieta, não ia dar informação. Se não salvar a tua vida, essa noite, amanhã será morto. Esse cara está pronto para matar, fala assim, ó, a fome com a vontade de comer. Não faz isso não. Ama seu marido, ore por ele, vai ser uma bênção. A gente às vezes pensa assim, isso não presta não vale não. Mas Deus tem seus planos, né? Então a primeira coisa que a gente aprende nesse texto é isso daqui. A Mical, ela protege seu marido. Ela protege ele, cerca a vida dele, cuida dele, né? Outra coisa importante que a gente aprende nesse texto, que a gente vai perceber que a Mical, ela faz com que ela dá um jeito do marido dela escapar. E ela umas cordas e o cara foge pela janela. Ele tinha que sair dali, porque os mensageiros de Saul estavam prontos para matá-lo. Então, existem horas na vida que a gente precisa usar a razão, essa capacidade de você resolver as coisas. Aquilo que eu disse alguns domingos atrás aqui na igreja, falando a respeito de Jesus, quando estava lá diante do lago de Genezaré, e ele estava pregando, e a Bíblia diz que a multidão o apertava, puxava o seu cabelo, isso, aquilo, tal, e ele olhou para o lado e viu um barco, e ele pega o barco e sobe no barco. Isso é razão, é usar o seu raciocínio para sair de certas situações, né? Outra coisa que a gente vai aprender nesse texto, é que ninguém substitui seu marido. Você percebe que ela coloca um boneco lá, e põe na cama. E tem gente que está querendo substituir o marido. Não tem jeito de substituir seu marido, ele é seu marido, não tem que ser substituído. Amém? E ela faz um boneco lá. E quando essa fuga de Davi, essa saída de Davi, revela um pecado, um problema que impediu o ministério dele. Então existem coisas que podem acontecer na nossa vida, que são meio trágicas, que vão na verdade revelar alguma coisa que precisa ser tirada, posto à clara, à vista. Se você olhar o texto, a Bíblia diz que ela colocou um ídolo do lar na cama de Davi. Mas como é que pode um homem de Deus, o rei, que seria futuro rei de Israel, estar colocando dentro da sua casa um ídolo do lar? Então nessa passagem da vida, dessas coisas que nós estamos andando, para chegarmos ao propósito de Deus, algumas coisas da nossa vida acontecem para que Deus possa trazer à luz aquilo que precisa ser colocado e tirado da nossa vida. A Bíblia diz que ela coloca um ídolo do lar no lugar de Davi, na cama do Davi, e se faz passar por ele. Ela não tinha outra saída para enganar os mensageiros, para dizer para eles assim: olha, ele está aqui deitado na cama, está doente. E aquele ídolo do lar na verdade era uma afronta, porque aquilo era proibido. Êxodo capítulo 20, de 4 a 6, fala sobre isso. Então existem coisas na nossa vida, que determinadas situações, elas podem aparecer trágicas, mas elas vão revelar a nós algumas coisas que precisam ser mudadas na nossa vida, expostas, para que a gente possa tirar isso. Estava escondidinho. Uma vez eu fui orar numa casa, e minha irmã chegou e falou assim: pastor, olha, agora eu sou crente, já estou na igreja há uns 5 anos, servindo a Deus, mas eu escondi aqui um negocinho, pastor, eu queria que o senhor levasse embora. Eu estava com dó de tirar, tal. Um ídolo do lar. Não vou falar o que é. Mas certas coisas acontecem para a gente revelar. Porque de repente uma situação fica mais complicada. E aí o Espírito Santo falava assim: isso daqui você precisa tirar da sua casa, hein? Isso é um ídolo. Isso aqui você não está certo. Você é crente, está servindo a Deus. Agora a Bíblia é a sua regra de fé e prática. E você está andando por esse caminho aqui. Está errado isso aqui.
Quer dizer que você acorda de manhã e a primeira coisa que você vai fazer é ler horóscopo. E se ele fala que você não pode fazer isso, você faz? Você não faz? Qual que é a sua regra de vida agora? Bíblia ou é horóscopo? Né? Ou guarda lá na carteira a oração dos santos pedidos, sei da onde lá. Tem uns ídolos do lar guardados aí, queridos, que precisam ser tirados. Então, isso acontece. Então a Bíblia diz que ela faz isso. E essa situação provoca uma revelação dentro de casa, de uma situação que está ali, que precisa ser exposta, e que era um impedimento para o ministério de Davi. Como é que pode amanhã um rei de Israel ser que nem Acabe, ou ser que nem outros reis que levaram o povo à idolatria, ao pecado? Então existem coisas que Deus vai tirando da nossa vida, no decorrer da nossa andança, da nossa caminhada, para que Ele possa glorificar o nome dEle e preparar você para aquilo que Ele tem. E talvez nessa manhã Deus está dizendo assim: olha, tem ídolos do lar que precisam ser tirados aí, expostos, para que todos possam ver que tem um ídolo do lar na casa. Ele vem mascarado de cara de Davi, na verdade escondido lá, colocado um pelo sobre a cabeça dele, de cabra, aquela coisa, mas quando os caras foram ver, não era nada, era uma estátua, era uma imagem, era uma coisa que está sendo colocada ali para se passar por Davi, mas a mentira, ela vai amanhã ser revelada. Aquilo que está lá se maquiando, vai amanhã ser trazido à luz. Então a Bíblia diz que isso era uma situação que estava escondida, e que a situação, a circunstância levou aquilo a aparecer. Então existem coisas que acontecem na nossa vida que às vezes você não entende, mas Deus tem um propósito. Deus tem um propósito. E às vezes Ele permite que alguma coisa venha à luz para que você possa melhorar. De repente é o casamento, é uma situação que fala assim: olha, está acontecendo isso, tal, e aparece uma crise, uma dificuldade que precisa ser o quê? Resgatada, mudada. Olha o jeito que está se fazendo, a maneira como está se colocando, o ídolo do lar. Eu tinha um ídolo do meu lar, querido, que chamava futebol. Eu era casado com a paçoca, a Shirley aqui, e eu era doente por futebol. Eu ia na igreja, tudo, servia a Deus. Tem alguma coisa de errado jogar futebol? Nenhuma. Nada, ainda mais se você é bom de bola. Aí beleza. Quando você é ruim, que nem o Felipe vai jogar bola, pelo amor de Deus. O Felipe levou 2 para o hospital na quadra esses dias atrás aí. Ele chuta a bola, a canela, tudo que vem na frente. Então, agora o que acontece? É bom. Agora, quando se torna uma coisa tão doentia, eu jogava bola à meia-noite, à 1 da manhã, horário que aparecia para me jogar futebol, eu jogava. E isso estava acabando com o meu casamento, era um ídolo do lar. Então existem coisas que precisam ser trazidas à luz, tá? Agora, vamos lá. A Bíblia diz que outra coisa que ela faz aqui, olha o versículo 14. A Bíblia diz que ela disse uma coisa que não era verdade. A gente acha que as mentiras vão resolver os problemas da nossa vida. Isso é porque a nossa dimensão de relacionamento com Deus está muito abaixo do que Deus espera que nós estejamos. Às vezes algumas saídas podem dar certo, mas eu quero dizer para você que isso é um risco que você corre. Ele está doente. É uma palavra negativa que se fala, que pode amanhã ser ligada no mundo espiritual, que pode trazer um problema para você. Não era verdade. Então nós temos que tomar cuidado com o que nós falamos. A Bíblia diz em Provérbios 18, que a morte e a vida está no poder da língua, e o que bem utiliza como do seu fruto. Então são coisas que a gente vai vendo no decorrer da vida, e do andar do propósito que Deus tem dos nossos ministérios, que precisam ser trazidos à luz. O que nós falamos, o que nós fazemos, os nossos ídolos do lar, se estamos ou não protegendo o nosso esposo, ou o marido também precisa aprender a proteger a esposa, cercar a vida dela. A Bíblia diz no livro de Efésios capítulo 5, a partir do versículo 25, que o marido ele cerca a mulher, ele cuida dela, ele alimenta e cuida. Não só no sentido físico, material, ele tem que alimentar ela espiritualmente. Esta responsabilidade maior é do marido e não da esposa, de trazer a palavra de Deus, o princípio da palavra de Deus para dentro de casa. Essa é uma responsabilidade do homem, de sentar com os filhos, com a família, de compartilhar a palavra. Amém?
Deus está querendo nos ensinar nessa manhã aqui algumas coisas, família, né? Só que aí, queridos, nessa vida, tem gente que vai se perseguir. E o Saul estava fixado numa ideia: eu vou acabar com esse cara, vou matar ele. Só que entenda bem uma coisa. Há uma palavra que eu escrevi aqui, que eu achei muito bonita essa palavra. Diz assim: olha, aqueles que buscam a nossa morte vão testemunhar o poder da nossa vida. Olha, os que buscam a nossa morte vão testemunhar o poder da nossa vida. Tem muita gente que tenta, talvez, acabar com a sua vida. Talvez você tenha vivido um tempo de perseguição. E nesse mundo tem muito disso mesmo, questão de trabalho, um monte de coisa. Mas o poder da sua vida é muito grande, porque Deus estabeleceu vida para você. Deus estabeleceu um propósito na sua vida, e o nome dele é de ser grandemente glorificado na sua vida. Amém? Agora, o que acontece? A Bíblia diz que Saul enviou mensageiros. Antes disso, Davi, ele foge e ele vai procurar quem? Samuel. Aqui Davi, ele vai entender, ele começa a ver a importância de você ter uma cobertura espiritual. Davi vai procurar Samuel, profeta Samuel. Amados, é muito importante você entender quem é que cobre a sua vida. Nas horas de batalhas, de perseguições e de lutas, quem é que cobre a sua vida? Quem é aquele que você vai dizer assim: olha, eu tenho um pastor, eu tenho um líder que cobre a minha vida. Eu gosto muito, e não sinta que isso é um incômodo para nós, muito pelo contrário. Eu gosto muito quando pessoas ligam para mim e falam assim: pastor, eu estou indo para tal lugar fazer uma coisa e eu preciso que o senhor me cubra espiritualmente. O Betão está viajando, não sei se você está vendo pela internet, mas agora ele deve estar nas águas quentes lá de Caldas Novas. Mas ele fica ligando para mim, escreve no meu Face, liga para mim antes de viajar: pastor, estou indo viajar de férias com a minha esposa e eu peço que o senhor me cubra em oração. E quando eu falo estou cobrindo em oração, queridos, eu assumo um compromisso de orar todo dia para essa pessoa, porque isso é um princípio. O pastor Eufêmio, por exemplo, é um homem que tem uma capacidade, uma graça de orar e interceder por pessoas, e às vezes ele está 2, 3 horas da manhã intercedendo por pessoas que estão em vários lugares do mundo, e que escrevem e-mails para ele, no Face para ele, que colocam pedidos de oração. Não é verdade, pastor? E ele está cobrindo em oração. Ah, isso não tem importância. Como não tem importância? Tem muita importância. O fato de eu estar numa igreja, congregando numa igreja, ter um pastor sobre mim, queridos, é de uma importância ímpar. Você está ligado no corpo de Cristo. Tem um pastor que cobre sua vida. Tem um líder espiritual que ora por você. Pastor não foi colocado na igreja para enfeitar a igreja. Pastor é um líder espiritual. Você tem um ministério, tem lá o ministério de louvor. Tem um pastor que está cobrindo esse ministério, que é o Rogério. Tem lá as meninas da dança, tem uma pastor cobrindo esse ministério. Tem os adolescentes, tem um pastor cobrindo o ministério deles. Tem os jovens, tem um pastor cobrindo o ministério. A igreja tem um pastor cobrindo. E é muito importante, por isso que aí eu vejo uma questão muito interessante. Você tem que saber onde você congrega, que igreja que você vai. Quando se fala igreja, é uma coisa muito boa. Falou, oh, maravilha, vou para uma igreja. Mas, amados, vamos ser sinceros. Tem igrejas que na verdade é mais maldição do que salvação. Infelizmente, com dor no meu coração, com tristeza, com pesar, porque infelizmente muitos estão aí mercadejando o evangelho, vivem em adultério, roubam, traem, fazem um monte de absurdos e são pastores, estão liderando uma igreja. Nós tivemos casos de pessoas que vieram para a nossa igreja, por exemplo, e compartilharam: olha, eu tinha um relacionamento com uma fulana de tal. Então, é muito importante você saber que igreja você congrega. Quem é o pastor que é líder sobre a minha vida? Como é que é a vida dele?
Conhecer essa liderança é muito importante. E é muito importante você também tomar cuidado com essa questão de, eu vou visitar a igreja tal. É maravilhoso, eu acho que isso é muito bom. Eu não tenho problema com isso. A igreja é a igreja do Senhor. Mas existem lugares que você precisa estar atento. Impor as mãos sobre a cabeça de uma pessoa, você está liberando alguma coisa para ela. É uma transferência. Então a questão de cobertura espiritual é muito sério. Ninguém deve seguir um pastor, uma liderança cegamente. Que o pastor falar é feriado. Não, nada disso. O pastor falou, não. Ele tem base bíblica, tem respaldo na palavra, então vamos andar. Entendeu? Então, Davi, ele vai procurar Samuel, porque a situação era crítica, era de morte. Então, existem coisas que você precisa entender da importância de uma cobertura espiritual. De você estar cobrindo a sua casa. Você, marido, levantar-se em oração e cobrir a sua família. Amado, de repente eu estou percebendo, eu estou sentindo um ataque do inimigo aí, numa área da minha família, da minha casa. Quem precisa aprender a se levantar é o sacerdote, é o homem. Mas por que, pastor, o senhor fala tanto do homem? Porque você pega o Salmo 128, ele começa dizendo assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Aí ele começa depois: tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira. Salmo 128. Mas ele fala do cabeça, o homem, da mulher, dos filhos, depois o filho dos filhos. Como será abençoada a casa do homem que teme o Senhor, ou da geração dos justos. Por quê? Porque tem uma cobertura espiritual. Eu preciso ter cobertura espiritual da vida da minha esposa. Eu tenho que cuidar dela, proteger ela, cercar a vida dela. Eu preciso ter uma cobertura pastoral sobre a minha vida. Muita gente fala assim: eu não preciso, minha cobertura é Deus. Fora da palavra. Deus estabeleceu princípios que precisam ser observados na vida. Então a Bíblia diz que Davi, ele vai procurar Samuel. E Samuel faz uma coisa linda. Samuel vai levar Davi para onde está a escola dos profetas. E está um monte de gente lá. E a Bíblia diz que Samuel lidera o grupo. E Davi se agrega ao grupo de Samuel. Só que ali é um Pentecoste. Olha o capítulo 19 de Atos, Atos 19, isso, versículo de número 20. Olha o que diz esse versículo. Atos 19, 20. Não, é Atos 14, 20. Eu esqueci de puxar a perninha do 4. Atos 14, 20. Olha o versículo de número 19. Isso. Observe bem o que acontece com o apóstolo Paulo. A Bíblia diz que sobrevieram, porém, judeus de Antioquia, Icônio, instigando as multidões. Eu fico pensando nisso. Essa semana, quinta-feira, eu ministrei uma palavra e eu li esse versículo, um versículo que fala que as multidões foram instigadas pelos escribas com respeito a Jesus. E a Bíblia diz que os próprios irmãos e a própria Maria foi para prender Jesus. Marcos 4:31 fala isso. Então, a Bíblia diz que foram porque fala assim, ele está completamente fora de si. O que as multidões dizem, instigam as pessoas hoje, você viu, por exemplo, houve um linchamento tempos atrás aí, uma pessoa, por causa de alguém, soltou uma ideia doida aí. As multidões foram instigadas ali, pelos judeus e tudo mais, e fizeram o quê? Apedrejaram a Paulo. Irmão, você sabe o que é levar uma pedrada? Agora imagina 2, 3, um monte de pedrada. Você imagina como é que o apóstolo Paulo ficou? Imagina o que é alguém apedrejado.
Olha o estado que ele fica. A Bíblia diz que o arrastando para fora da cidade, dando por morto. Paulo estava como? Sangrando, machucado, inchado, ferido, dando como morto. Então, existem coisas que acontecem porque o mundo é cheio de perseguições. Mas eu gosto do versículo 20, porque o 20, ele mostra uma coisa linda, que aí isso para mim chama-se igreja. Rodeando-o, porém, os discípulos. Olha o que os discípulos fazem. Cerca ele. Queridos, existem horas na vida que a gente precisa da igreja cercar a gente. Eu preciso de pessoas próximas a mim, que são discípulos de Deus. Como é bom você ter amigos, mas principalmente amigos crentes, que buscam a Deus e que oram por você. Que você pode ligar, que pode escrever num Face, talvez dizer assim: estejam orando por mim, porque eu estou precisando de ajuda agora. Eu estou numa batalha espiritual, é pedrada de todo lado. Amado, tenha certeza de uma coisa, mesmo que a pessoa esteja distante, ela vai orar por você e aquilo vai surtir efeito. Como é importante a gente como igreja trazermos para dentro desse lugar os nossos problemas, as dificuldades, as batalhas, as lutas, e dizer: olha, eu estou sendo perseguido, a situação tem sido crítica, mas a igreja vai orar. Como é importante você pegar um pedido de oração e trazê-lo e colocar aqui. Ah, pastor, uma caixinha simples aqui, esse pedido aqui ninguém vê, ninguém sabe. Como não? Quando a gente ora por isso aqui, querido, Deus está se movendo na terra. É importante isso. Então a Bíblia diz que cercaram os discípulos e levantou-se, entrou na cidade e no dia seguinte partiu. O que você acha que aconteceu? Um milagre. Um cara que estava dado como morto, arrastaram para fora da cidade, mas de repente os discípulos cercam ele, oram por ele e ele se levanta. Então essa é a cobertura. A Bíblia diz que Samuel estava liderando um grupo de profetas, e a Bíblia diz que Davi se junta a eles ali. Saul vai mandar 3 equipes de pessoas para buscar a Davi, porque a notícia chegou. O fofoqueiro sempre aparece na história. Mas eu quero que você preste atenção numa coisa interessante aqui. A Bíblia diz que o primeiro grupo que foi mandado por Saul, quando chegou perto para buscar a Davi, o Espírito de Deus veio sobre eles. Eles saíram profetizando. O segundo grupo vai, e quando chega lá, o primeiro grupo chega em Saul, os caras chegam profetizando. O Espírito de Deus veio sobre eles. Tiveram pelo menos a experiência de um dia, ou algumas horas, ser cheio do Espírito de Deus e profetizar. Presta atenção nisso. Deus quer te dar experiência de ser cheio do seu Espírito e profetizar. Mas não por uma hora, por um momento. Deus quer muito mais para você. Quero dizer uma coisa: a união, a unção, ela contagia. Um ambiente de oração. O que você acha que Samuel fazia com os discípulos, com os profetas? Na escola de profetas. Ali havia uma reunião de oração. Eles não sentaram para estabelecer uma estratégia de como vencer Saul. Eles não sentaram para pensar: olha, vamos fazer isso daqui para lutar contra esses mensageiros de Saul. Olha, você fica ali, outro fica... Não. Eles ficaram ali simplesmente adorando, exaltando, glorificando o nome do Senhor. Porque quem peleja por você é Deus. Deus está dizendo para ti nesta manhã: o meu chamado, o meu propósito na tua vida está de pé. Tira os ídolos do lar. Se cuida, pois o Senhor está pronto para fazer grandes coisas. Faz a sua reunião de oração. Busque a Deus, porque o Espírito do Senhor é Ele que vai usar a boca até de inimigos para profetizar a tua vitória. O que você acha que o primeiro grupo chegou falando para Saul? Assim diz o Senhor: Davi será rei de Israel. O que você acha que esse povo começou a profetizar? O seu tempo acabou, Saul. Oh, meu irmão, quantas coisas podiam acontecer.
Aí o Saul pega e fala assim: se eu pegar um grupo menos espiritual, esse pessoal era muito espiritual, vou mandar uns mais carnal. Que é isso? Mandei os caras prender Davi, os caras vêm profetizando. Ó, eu quero os caras mais carnal do meio aí, para os que ficam aí. Então vem. Foi. E quando chegou, o Espírito de Deus veio sobre eles. Eles começaram a profetizar e voltaram para Saul profetizando. Oh glória, o Senhor é Deus sobre Israel. É Deus que cuida de Davi. É Ele que protege Davi. Davi está sobre a cobertura do Altíssimo, Saul. Você não poderá tocar nele. Saul fala: o que é isso? Saul vai terceiro grupo. Vai o mais carnal ainda. Aí vai o terceiro grupo mau, os caras malignos. Pior do que a mosca que pousou no cocô do bandido que roubou o bandido. E foram eles. E quando chegaram perto, o Espírito de Deus veio sobre eles, eles saem de lá profetizando e falando coisas extraordinárias. O Saul falou assim: que é isso, gente? Cadê Davi? O que vocês estão fazendo? Mandei vocês prender Davi, vocês voltaram desse jeito. Está parecendo aquele texto de Mateus, João, né? Abre aí, vamos ler esse texto, eu me lembrei dele agora. Deixa eu ver se eu lembro aqui. João 7. João 7, 45, vai. João 7, 45. Guarda que eu tenho uma palavra para você. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhe perguntaram: por que vocês não trouxeram Jesus? Eu quero que vocês vão lá prender ele. Olha como é que os guardas voltou, irmão. Jamais alguém falou como ele. Não tem como prender esse cara. A palavra dele é demais. Querido, o inimigo vai com um propósito, mas vai voltar com outro propósito. Aquilo que o inimigo quer fazer contra a sua vida não vai prevalecer, porque o Senhor vai confundir todas as coisas. Deus está me dando uma palavra no Espírito de que o Senhor está movendo as águas, movendo uns ventos nesta manhã, e o Senhor está fazendo algo que vai liberar o teu espírito sobre muitas situações nessa manhã. Aleluia. Aí o Saul falou assim: vocês são muito... Vai eu lá, deixa eu ir. Sou eu. É eu que vou agora. E lá vai o Saul. E os caras tudo profetizando lá. Falei: vai Saul, você vai ver só, o Espírito vai pegar você também. Aí o Saul vai. E quando o Saul chega, começa a profetizar. E começa a anunciar. E começa a profetizar. E começa a profetizar. E aí ele chega diante de Samuel. Saul faz uma coisa, gente. Pena que tem gente que tem coração duro demais. Deus despiu ele. Tirou a roupa dele. Se você olhar o original, diz que ele ficou pelado a tarde e a noite inteira profetizando, deitado no chão. Isso não vai acontecer aqui nessa manhã, fica tranquilo. Vamos ficar em pé, eu quero orar por você. A unção pegou sobre Saul. E ele começa a profetizar também. Eu quero dizer para você que há um espírito de profecia nessa manhã. Há um espírito que está se movendo sobre a igreja nessa manhã. Há um rodemoinho de Deus aqui nessa manhã. Uma coisa linda de Deus. Que coisa linda. Que coisa linda. Posso falar uma coisa para você? Isso nada mais é do que o próprio Espírito de Deus fazendo uma coisa. Eu vou usar a boca do inimigo para profetizar a tua própria vitória. Você tem sofrido perseguição e luta. O segredo é aquietar sua alma, sua vida diante da presença de Deus nessa manhã. E entra numa reunião de oração fervorosa agora.
Deixa Deus soprar o vento dele, o espírito dele vai se mover. Você está achando que para Deus tem limite? Pode vir, desculpa, o soldado mais ralé, mais raso, pode vir o rei. Deus pega a gente de baixo, Deus pega a gente de cima. Eu falo assim, eu vou colocar minha palavra profética na boca do pequeno, na boca do grande, mas eu te protejo. Há um Espírito do Senhor se movendo aqui nessa manhã. Há uma ação linda do Espírito Santo. Aqueles que buscam a sua morte testemunharam o poder da sua vida. Aleluia. Oh. Continue aqui. O Senhor tem uma palavra para ti nessa manhã. O Senhor tem uma palavra profética sobre pessoas aqui nessa manhã. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, randalama choro doriandari malabalabas. Recanta lama choro doriandari malabalabas. Deus tem um senso de humor extraordinário, querido. Eu fico imaginando Deus nessa situação. Tem um senso de humor lindo. Tanto o grande quanto o pequeno. Deus vai colocar na palavra, na boca dele, a palavra de vitória da sua vida. Talvez o inimigo vieram com toda aquela conspiração. Mas o próprio inimigo está dizendo: Davi é rei. Davi é ungido do Senhor. Davi está sobre a cobertura do Senhor. Davi tirou os ídolos do lar. O casamento dele não vai acabar, não. O Deus de Davi é maior. O Deus de Davi é extraordinário. Ei, ai, ai. Aleluia. Aleluia. Ei! Eu quero que você adore ao Senhor nesta manhã. Entenda, Deus está falando com você. Você diz que eu se preocupe. Você está sobre uma cobertura. Deus está cobrindo a sua vida nesta manhã. Há uma unção profética aqui nessa manhã, queridos. Há uma unção profética. Xaramarabalabás. Aleluia. Aleluia. Profetiza, profetiza, até na casa dos profetas. Profetiza, 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 atenção 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 na casa dos profetas. Profetiza,
profetiza. Atenção na casa dos profetas, profetiza. Profetiza. Atenção na casa dos profetas, profetiza. Profetiza, profetiza. Atenção na casa dos profetas, profetiza. Peça o Espírito de Deus vir sobre tua vida aqui nesta manhã. Parabéns, Senhor. Você tem coragem? Fala, vem Espírito Santo sobre a minha vida. Coloca a palavra profética na minha boca. Eu vou abrir minha boca em profecia nesta manhã. Vou abrir minha boca e profetizar minha vitória nesta manhã. Coloca a tua palavra profética na boca até mesmo dos meus inimigos. Profetiza. Atenção na casa dos profetas, profetiza. 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 Atenção na casa dos profetas, profetiza. Profetiza. Coloca a palavra profética na boca desse homem, dessa mulher, nessa manhã. Coloca a palavra profética na vida dele nessa manhã. Meu marido será restaurado. Meu casamento será renovado. Minha vida está sendo mudada. Portas estão se abrindo. O nome do meu Deus é glorificado. Ei, Xarabalabá. Meu ministério vai florescer. Vou crescer em Deus. Minha família é ungida. O Espírito do Senhor começa a profetizar nessa manhã. Profetiza. Profetiza. Atenção na casa dos profetas. Libera teu Espírito, Senhor. Libera teu Espírito. Olha o vento do Espírito nesta manhã. Aleluia. Atenção na casa dos profetas. Atenção na casa dos profetas. Profetiza. 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 Atenção na casa dos profetas. Profetiza. Até aqueles que me perseguem estarão na casa do Senhor profetizando. Meu marido me persegue, ele vai estar na casa do Senhor profetizando. Meu filho me persegue, está nas drogas, ele vai estar na casa do Senhor profetizando. Ei, profetiza nesta manhã. Deus vai trazer para a casa dele. E vai enchendo o Espírito. Aquele que intentou mal contra ti vai se converter e vai profetizar na casa do Senhor. Deus está trazendo. Deus vai trazer. Deus está atraindo. Deus está atraindo nesta manhã. Teu marido está sendo atraído pela glória de Deus. O Espírito do Senhor está atraindo pessoas. Teu esposo, teu namorado que vai ser teu esposo, vai estar sendo atraído por causa do Espírito que está neste lugar. Aleluia. Ei. Profetiza.
Xarabacantala machoriandorianda has. Recantele machorianda ramalabas. Profetas profetiza. Alamachorianda. Profetiza. Alamachorianda. A canção da casa dos profetas. Profetiza. 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 Cantala machorianda remalabas. Quem você nunca imaginaria na tua vida vai estar na presença de Deus profetizando. Quem você nunca imaginaria vai ser cheio do Espírito Santo. Quem você jamais imaginaria. Deus está atraindo pessoas nesta manhã. Profetiza. Até Saúl na casa dos profetas. Abra a tua boca e começa a glorificar o nome de Jesus. Abra a tua boca e o Senhor te encherá esta manhã. Abra a tua boca e glorifica o nome do Senhor. Abra a tua boca e o Senhor te encherá do Espírito dele esta manhã. Profetizar cheio do Espírito Santo é uma coisa, profetizar vazio é outra. Deus quer te encher da sua presença e profetiza nesta manhã. Profetiza, mas cheio do Espírito Santo. Quando você estiver cheio, esta palavra profética tem uma liga. Ela se liga aos céus. Ela se liga. Xaramalabachurianda. Ora machoro do coro dorianda lama. Libera o som da profecia. Ele machoro dorianda de malaba. Recanta la machoro dorianda de malaba. Por favor, Espírito Santo. Por favor, Espírito Santo. Aleluia. 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 Glória ao teu nome, Jesus. Glória a Deus. Xaramá, Jurianda, Alamas. Oh, glória a Deus. Aleluia. Sopra o Espírito Santo. Você vai sair e você vai para sua casa, você vai viver essa semana e Deus vai colocar um monte de palavra profética na tua boca. E você vai ver, quando Saúl estava profetizando, deitado no chão, despido da sua vestimenta real, passou o dia, a tarde inteira, a noite, e todo mundo começou a dizer: até Saúl está entre os profetas. Eu quero que você creia nessa manhã, queridos, que Deus vai trazer gente, que você vai se surpreender, que um dia até te perseguiu, vai estar cheio do Espírito Santo na casa dele, na reunião dos santos. Creia nisso. Vou te dizer uma coisa: Deus está dando palavra profética nessa manhã para a sua vida. Libera elas no mundo espiritual, porque o nome do Senhor vai ser glorificado. Deus diz para ti: despreocupe e aquieta a tua alma. Você está na terra da bênção. O Senhor protege e cuida da sua vida. Amém? Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Me permite, pastor. Pai do Senhor, irmãos, eu sempre falo: nunca saia da casa do Senhor com aquilo que eu te entrego. Oh, glórias. Irmãos, a palavra do Senhor está
está muy fuerte en todos nosotros. Dios me tiene revelado aquí, en cuanto yo estaba sentado en el inicio del culto. Gabriel, gostaria que você desse aqui. Mas eu lhe falo, meus irmãos, quando o Senhor tem projeto em tua vida, nunca te desvies para outros caminhos. Não deixes, por coisa alguma, desfazer aquilo que o Senhor projetou em tua vida. Ou aquele projeto que já tem feito na direção de Deus. Porque depois vem um arrependimento tremendo. Quinta-feira, quando saí do culto, falei para o irmão Maurício, eu vou amanhã na tenda. Então, sexta-feira, tínhamos marcado para ele passar me pegar em casa. Mas às 16 horas, me lembrei que eu tinha um propósito no meu e sim do Senhor, que eu tinha que entrar no Skype às 8 horas da noite com o povo de Costa Rica, a pastora Lígia. Há um ano vemos conversando de algo que o Espírito Santo me tinha falado, que sobre eles corria uma maldição. E ainda deu um recado muito pesado, que eu peço para o Espírito Santo nunca me dê esse recado, porque, meus amados, é duro falar. A sua mãe vai partir, o Senhor vai recolhê-la, mas antes tem que pedir perdão. Dito e feito, ela foi recolhida. Mas falei, a maldição não terminou. A sua família inteirinha está amaldiçoada. Você, pastora, não te levou, não te pegou completamente, porque você está meia coberta pelo Senhor. Mas ainda tem que sair o perdão de tu coração, porque você trata o coração e não trata com o espírito. Nós devemos tratar com o espírito, não com o coração, meus amados. Deixar que o Espírito Santo nos governe, não o coração. É muito principal esse órgão em nós. Mas, o que sucedeu? Sexta-feira, quando entrei, já me estavam esperando. Eu pensei que ia ser uma coisa de 1 hora, meia hora. Meus amados, terminei a 15 para meia-noite. De aqui do Brasil, a lá em Costa Rica, pelo Skype. Eles me veiam pelo vídeo, porque meu vídeo estava funcionando. Eu não via eles. Mas eu me alegro quando o Senhor começa a me mostrar que Ele está trabalhando em cada pessoa que estava lá presente. Pastora, Deus faz aquilo que Ele quer, como Ele quer e quando Ele quer. Não adianta não marcar o dia e a hora. E por isso, meu amado Gabriel, enquanto você estava fazendo esse louvor, o Espírito Santo disse-te, eu preparei um vaso completo contigo. Eu tenho muito mais para vós. Oh, glória, turiacama, satiricas. Eu te digo, muitos perseguem a ti. Muitos não acreditam em aquilo que eu te entreguei. Aleluia. Mas esteja certo que muitos, que aqueles que riem de ti, que aqueles que falam de ti, eles vendrão a vós e tu vas interceder por eles para mim. Não pares. A tua cobertura eu tenho te la dado por intermédio de aquel que está contigo todos los días aquí, en este templo. Confía en Él, porque Él confía en mí y yo confío en Él.
Gabriel, no descanses. O projeto que tem em tua vida, Glória Curiosa, Camas Satiricárias, é muito. Está iniciando até agora. Clamas a tiriária, curias, siriúrianárias, piricúrias. É mesmo, Pai. Pai, abençoa-lo. Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia. Irmãos, vocês não sabem em que templo vocês estão. Vocês não sabem, não se podem nem imaginar qual a cobertura que vocês têm em este templo. Não é porque estou na frente do pastor Sérgio. Vocês vão perguntar, mas como que o Senhor está aqui? Porque eu tenho uma cobertura. Enquanto essa cobertura, eu tenho conversado, não me fale, está pronto? Aí eu farei o que Deus me vai mandar fazer, o que vai mandar fazer ao meu pastor que me está dando cobertura. Nós devemos ser obedientes. Obedientes. Não adianta falar, eu já fiz e vou fazer. Já está feito. Com cuidado. Deus tem um propósito com todos nós. E sigamos essa direção, pela glória do santo nome. Glória a Deus. Levante a mão para o alto e glorifica Jesus. Glorifica. Glorifica. Dê glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce e plena comunhão com o Espírito Santo que está aqui se movendo sobre a sua vida, seja contigo agora, todo sempre. Haja paz em Jerusalém. Declaramos a cobertura do teu sangue sobre o teu povo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Dê um aplauso para Jesus. Que Deus te abençoe. Tenha um domingo abençoado, em nome do Senhor. Profetiza. Tem pamonha aí também. Profetiza. Profetiza. Até Saul na casa dos profetas. Profetiza. 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 Até Saul na casa dos profetas. Profetiza. Profetiza.